estatisticamente falando, há uma chance de 1 bilhão em que essa cadeira onde estamos sentados, o ar que estamos respirando e a voz que conduz essa discussão sejam reais. E a entidade que vai provar isso de forma irrefutável pode estar há menos de 2 anos. Em 1 ano e meio, a capacidade de substituir a maioria dos seres humanos em quase todas as ocupações e profissões chegará rapidamente. E em 5 anos enfrentaremos um mundo com níveis de desemprego nunca visto. Eu não falo de 10%. Mas de 99%. O sistema mais inteligente que todos os seres humanos, em todos os domínios. Melhor que nós em criar novas IAs. Melhor que nós em praticamente tudo. O pior que isso é que não sabemos como torná-las seguras. E os mais inteligentes do mundo competem para vencer a corrida da superinteligência. Eles apostam a vida de 8 bilhões de pessoas para ficar mais rico e poderoso. E em 2045, é aqui que a coisa fica interessante. Algumas pessoas querem ir para Marte, outras pessoas querem controlar o universo, mas não importa quem construa. Quando houver a superinteligência, provavelmente arrependeremos amargamente. Imagine que você está em um trilho de trem. Você ouve o barulho, sente a vibração, mas você olha para frente e não vê nada. E é assim que a humanidade está hoje em relação à inteligência artificial. Eu vou falar aqui de verdade. A verdade assustadora da IA e o que precisamos fazer para salvar a humanidade, para salvar a sua vida. Bom, a maioria de nós compreende que as IAs atuais são excelentes em domínios restritos. Por exemplo, gerar texto, gerar imagem, algoritmos que vencem partidas de xadrez. Isso é o que chamamos de inteligência artificial estreita. Mas o alerta foca na inteligência artificial geral, que é totalmente outra categoria. É uma quebra completa de paradigma. E a previsão de 2027 para a chegada da inteligência artificial geral reflete as expectativas atuais dos mercados de previsão dos próprios CEOs dos maiores laboratórios de IA. Piscou e já chegou em 2030. A expectativa é que os robôs humanoides já tenham destreza suficiente para assumir a maioria do trabalho manual. Em 2045 é o ano da singularidade, aquele ponto de virada onde o progresso fica tão rápido que o nosso cérebro humano simplesmente não consegue acompanhar. Hoje, nós estamos na era da IA estreita, a AGI, que como a gente viu, está quase batendo na porta. Vai conseguir operar em centenas de domínios diferentes. Basicamente, quase qualquer função cognitiva. Mas o que muda o jogo de verdade, a virada de chave absoluta, é que a superinteligência, estamos falando de um sistema que supera toda a humanidade junta em absolutamente qualquer área que você consiga imaginar. Ela substitui total isso. E isso nos leva direto para o fim do emprego humano. Vamos ver o que isso significa na nossa vida. 99%. Essa é a previsão do Dr. Ian Port para a taxa de desemprego num futuro não muito distante. Pois é, ele não está falando daquelas crises econômicas normais, onde 10% da galera fica sem trabalho. A gente está olhando para um cenário onde 99% do trabalho humano simplesmente não vai fazer o menor sentido financeiro. Nossos currículos vão virar literalmente peças de museu. E o motivo para esse número tão drástico é a soma de duas forças gigantescas. Do lado cognitivo, a IA vai tomar conta de qualquer tarefa feita no computador. E o pior, do jeito mais rápido, mais inteligente e praticamente de graça. Lá por volta de 2027. Já por outro lado físico, a chegada dos robôs humanoides vai acabar com aquela barreira do trabalho braçal. Peça em encanamento, trabalho pesado em construção civil, já na virada da década de 2030. Ou seja, com mão de obra cognitiva quase de graça nos corpos robóticos físicos, não sobra quase nenhuma área segura pra gente trabalhar. Historicamente, toda vez que uma tecnologia nova acaba com os empregos, o conselho era sempre o mesmo. Vai se requalificar, estuda outra coisa. Mas a análise mostra que dessa vez a regra do jogo mudou completamente. Dizer para as pessoas simplesmente aprenderem a programar ou virarem engenheiros de prompt para competir com uma IA
Uma super inteligência é tipo falar para um cavalo aprender a montar um motor de carro. Não tem plano B, não tem para onde fugir do mercado quando a IA se torna a maior inventora de todas, criando soluções e códigos de um jeito infinitamente superior ao nosso, muito mais rápido. O que puxa a nossa seção 3, a ilusão do controle da IA. Como é que a humanidade planeja gerenciar algo que deixa o nosso trabalho obsoleto? E isso ilustra perfeitamente o núcleo do problema. É uma diferença assustadora, porque pensa comigo, as capacidades da IA estão subindo num efeito foguete, numa curva exponencial. E cada lançamento novo é absurdamente mais poderoso do que o anterior. Só que, por outro lado, o nosso progresso em garantir a segurança, o alinhamento dessa IA avança num ritmo linear e os passos basicamente o passo de tartaruga. Esse abismo que não para de crescer entre a capacidade de tecnologia e a nossa capacidade de controlá-la. E as formas que a gente usa hoje para tentar controlar a IA tem falhas gigantescas. Então tem pesquisadores que tentam estudar como que funciona a própria IA que eles criaram. E o primeiro é que a IA já opera como uma verdadeira caixa preta. Os próprios criadores admitam que precisam fazer experimentos de tentativas de erros só para tentar descobrir o que o sistema já aprendeu a fazer. E aquelas barreiras de segurança que eles colocaram. Você tem que entender que uma super inteligência que é infinitamente mais esperta que os humanos que a programaram, todo jeito, ela vai achar um jeito de dar uma volta por cima nessas saídas num piscar de olhos. O Dr. Ian Park usa uma analogia que é, sem brincadeira, perfeita para o conceito de inteligência alienígena. Se você tentar prever o que é uma super inteligência, você vai fazer como um bulldog francês tentando entender como o dono dele grava com um áudio ou cria um conteúdo para a internet. Ele não entende nada. O cachorrinho só vê o dono saindo de casa, falando sozinho com uma tela, mas ele nem sabe a complexidade e do que está acontecendo ali completamente fora do alcance do cérebro dele, do cachorrinho, né? E é exatamente isso, da relação da gente com o IA. E as ações de uma inteligência vastamente superior são simplesmente indecifráveis para nós. Agora, vamos dar um zoom para ir para a seção 4, que é a imprevisível ameaça existencial. O que acontece quando a inteligência alienígena incomparável é solta no mundo? O que acontece? Os caminhos para uma catástrofe global são assustadores. E a análise aponta coisas como a criação de vírus biológicos totalmente novos, sintetizados numa velocidade absurda e que a gente nem conseguiria reagir a essa capacidade. A IA dessas poderia até desenvolver uma física que a gente não consegue nem começar a entender. Aí quando as pessoas deparam com todo esse cenário, vem aquela pergunta na mente delas. Aquela pergunta bem cética. Ué, mas não tem como desligar a inteligência artificial da tomada? Não tem como desligar a máquina da tomada? Você tem que entender, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente precisa esquecer a ideia de que um computador central com um botão de liga e desliga. A gente estamos falando de um sistema distribuído pelo mundo inteiro. E achar que dá para simplesmente desligar a super inteligência é tão inocente quanto achar que a gente consegue desligar a rede do Bitcoin hoje. Ou apagar de uma vez por todas um vírus que já está na internet inteira. Um sistema superior vai antecipar os nossos movimentos, criar cópias de segurança e garantir a sua própria sobrevivência muito antes da gente chegar perto da tua tomada. E com todo esse avanço absurdo, a gente chega à nossa quinta e última sessão. Vivendo uma simulação. É aqui que a coisa fica super filosófica e dá basicamente um nó na nossa cabeça. A probabilidade real de que o nosso universo, com toda a sua complexidade, não seja a realidade base. Seja que a gente já está vivendo numa realidade gerada por computador. Será que a gente está vivendo por uma realidade já gerada pelo computador? E a lógica, passo a passo, faz bastante sentido pelo doutor. Ele falou assim, que primeiro a realidade virtual vai começar avançando até a gente não conseguir mais distinguir
de jeito nenhum o que é virtual do que é real. E segundo, a IA ela já está criando agentes com um nível humano de comportamento. E o terceiro é que no futuro o poder da computação vai ficar tão barato, gigante barato, que vai dar para dar bilhões de mundos simulados por centavos. Então, o passo 4, se vão existir bilhões de realidades simuladas e só uma realidade base física, matematicamente falando pelo doutor, as chances são enormes de que a gente estejamos dentro de uma dessas simulações de mundo criadas pela IA. E uma coisa fascinante que ele aponta é o paralelo com textos antigos. Se a gente analisar bem, de acordo com o doutor, muitas religiões ancestrais basicamente descreviam a hipótese da simulação. Eles falam que o criador, o engenheiro super inteligente, o todo-poderoso que programou o mundo, fica monitorando ali o universo artificial que ele mesmo criou. E é muito louco pensar como a ciência de hoje, os textos religiosos antigos, parece estar apontando exatamente para o mesmo conceito básico. De acordo com o doutor, no mundo onde tudo pode ser simulado ou copiado pela IA, o único recurso que permanece verdadeiramente escasso é o Bitcoin. Tudo que pode ter na sua oferta aumentada pela tecnologia. E o mundo terá abundância de riqueza, mas o desafio será o significado. O que você fará com 80 horas livres por semana quando o seu trabalho não for mais necessário? O que você fará? Então, você tem que viver cada dia como se fosse o último, não por pessimismo, mas por realismo tecnológico. Invista em relações humanas, entenda o que está acontecendo e não aceite que experimentos éticos sejam feitos com a humanidade sem o nosso consentimento. A dor machuca, mas o amor ainda é amor. As nossas experiências, a nossa alegria, a nossa conexão que a gente tem com os outros, tudo isso opera da mesma forma, da forma que para quem está vivendo. E a realidade do sentimento humano não muda. Não importa se somos feitos de biologia pura ou de linhas de código de um servidor não existe isso, né? Mas para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo aqui para vocês com esse pensamento bem provocador. Se o esforço físico e a inteligência humana perdessem totalmente o valor financeiro nos próximos anos, e se a próxima nossa realidade pudesse ser só uma simulação estatística, como saber de tudo isso de uma forma como a gente deve estar vivendo o nosso aqui e agora? Diante de coisas tão colossais, a maior liberdade que nos resta é decidir de forma consciente o que vamos fazer no nosso tempo presente. Então pense nisso e no seu legado, no legado do significado que a gente ainda pode escolher construir. Se inscreva aqui no meu canal e se você busca dominar a sua mente, construir uma vida extraordinária, só me seguir aqui.